Segundo clássico de São Paulo, Corinthians 1, São Paulo 1. Salve, salve família, eu sou o Derek e esse é o Resenha Foods. Já vai deixando o seu like e se inscrevendo pro canal para nos ajudar. Bora pro vídeo. Como foi esse jogo de Corinthians e São Paulo? Eu vou falar pra vocês que eu não sei se eu tô errado, mas eu acho que tá todo mundo certo e eu que tô errado, porque não é possível. Eu tô vendo muitos comentaristas comentando sobre esse jogo, dizendo que o jogo foi horrível. E tipo, realmente, primeiro tempo não, mas o segundo tempo foi meio feio mesmo pros dois lados. Mas o pessoal tão dizendo assim que, nossa, o jogo foi muito feio, que não sei o que, o Corinthians deu sorte de ter empatado no final e tal. Meu, não vi esse jogo, sinceramente, eu vou falar pra vocês a realidade. Eu não vi esse jogo feio que tá todo mundo falando, até porque, início de temporada, os dois times estão exausto, né? Não sei, não digo exausto, mas estão sem forma ainda e precisa ainda entrar em forma, porque a preparação foi muito pouca. Nós estamos no terceiro jogo ainda e o exemplo, o Corinthians até dia 21 de dezembro estava jogando. Então, é totalmente compreensível que os dois times estejam cansados mesmo, esteja de língua para fora, não esteja aguentando o jogo inteiro. Mas o primeiro tempo, Corinthians se impôs dentro de casa, jogou muito melhor do que o São Paulo. O pessoal falando assim, o Corinthians foi, empatou. Mas a verdade é que o São Paulo teve sorte de ter conseguido 1 a 0 no primeiro tempo. Muita sorte mesmo, porque o Corinthians empilhou chances, empilhou chances. Teve chance com o Kaique, teve chance com o Igor Alberto, 2 ou 3 chances com o Igor Alberto. E era pro Igor Alberto ter feito um gol debaixo da trave ainda e não conseguiu, pra você ter ideia. Teve chances também com o Mateuzinho, que o Mateuzinho deu uma cavadinha lá no Rafael e era para ter feito o gol. Cara a cara com o gol, meu Deus, não pode errar gol assim. E quando você erra muitos gols, a conta chega na porta. E foi isso que aconteceu com o Corinthians. O Corinthians jogou melhor do que o São Paulo, praticamente o primeiro tempo inteiro, e aí tomou o gol do Tapia de cabeça, onde foi uma falha absurda, meu. O Carrillo perde a bola, quando vai cruzar pra área, tá, cadê a defesa do Corinthians? Dormiu, Tapia subiu sozinho. E olha que não é muito satisfatório tomar um gol pro Tapia, porque, pelo amor de Deus, tomar gol pro Tapia, misericórdia. E aí foi o que aconteceu. O Corinthians tomou o gol pro Tapia, e aí ficou meio apagadinho, mas ainda foi pra cima, e foi empilhando mais chances ainda do decorrer do primeiro tempo. O Corinthians jogou melhor o primeiro tempo. Era pra ter sido uns 3 só no primeiro tempo. Mas o Corinthians não aproveitou, e quando você não aproveita, você toma. E foi o que aconteceu. Virou o segundo tempo, o Corinthians parecia que chegou, já tava cansado já. Aí, tanto o Corinthians, tanto com o São Paulo. Os dois estavam de língua de fora, já não tava aguentando mais nada. Corria 100 metros e já tava passando mal. E aí o Corinthians tentava ainda, mas aí às vezes deixava o São Paulo dar as escapadas dele. Mas o São Paulo também não conseguia fazer nada. E ficou nessas aí. Enquanto o Corinthians tinha feito 15 finalizações no primeiro tempo, no segundo tempo, até os 30 minutos, ele só tinha feito uma finalização também. E enquanto o São Paulo no primeiro tempo fez uma finalização. E aí, Corinthians conseguiu empate bem no finalzinho, uns 45 minutos, e ainda poderia ter virado nos acréscimos, mas não foi o tempo suficiente. Foi acordar muito tarde e o Corinthians precisava ter acordado antes. Eu acho que o Dorival ainda tá errando em esquemas táticos. Exemplo, hoje eles liberou os alas, mas não colocou o Pedro Raul. O Pedro Raul poderia ser muito importante junto com o Igor Alberto ali para fazer gol de cabeça, porque o Corinthians precisava de um cara alto lá na frente. Enquanto no jogo do Bragantino, o Dorival já não fez isso. O Dorival colocou o Pedro Raul para correr atrás de bola, e o Pedro Raul não é. O Pedro Raul é centroavantão. O Pedro Raul serve para fazer pivô e cabecear a bola. É a única coisa que ele preza. Mas na verdade é a única coisa que todo centroavante faz que seja da estatura dele. Tipo o Jô, por exemplo. Eles não vai correr atrás de bola, não vai voltar para receber bola. Isso daí é quase inviável pro Pedro Raul. E o Pedro Raul só fez gol, bastante gol, porque os caras davam cruzamento para ele e ele ia lá e aproveitava os gols que ele fez. Ele desandou fazer gol no Ceará. E o Corinthians jogou muito melhor do que o São Paulo. Conseguiu empate. Pode ser que esse alívio de ter conseguido o empate seja porque tava perdendo e aí conseguiu fazer nos 45 do segundo tempo. Por isso, talvez esteja mais aliviado.
mas foi triste mesmo porque o Corinthians não conseguiu vencer no primeiro tempo, porque primeiro tempo já era para ter matado o jogo e não fez. Agora o São Paulo teve sorte também. Se um teve azar de não ter feito o primeiro tempo e acabado com o jogo ali, o outro teve sorte de ter feito 1-0 e conseguido ir pro segundo tempo vivo. Foi pro segundo tempo vivo e ainda conseguiu segurar um belo resultado até os 45 minutos do segundo tempo. O São Paulo tem aquele gostinho de derrota, porque conseguiu segurar o primeiro tempo, conseguiu cravar o time do Corinthians, porque no segundo tempo o Corinthians não estava jogando, e aí no final não contava com a astúcia do menino Bidon, porque tava marcando uns 8 caras pro moleque e não conseguiu segurar ele. Ele foi lá e fez um golaço, foi um belo de um golaço. São Paulo agora vai tá melhor, né, a expectativa do São Paulo, porque quando perdeu o primeiro assalto de 3-0, todo mundo já achava que o São Paulo ia cair. Mas o São Paulo vai se classificar tranquilamente. Não sei se vai passar para as outras fases, mas se classificar vai conseguir. E vamos ver o que vai acontecer, mas a expectativa tá melhor até. E saiu o presidente, talvez nesses novos ares assim esteja deixando o time mais alinhado. Talvez, não sei se tem briga internamente, até aquelas questões com os empresários e o Crespo. Vamos ver como que vai ser, mas não sei não, hein? Do jeito que tá, eu acredito que o Crespo, se não ganhar esse Paulista, ó, é rua. Vamos ver como que vai ser daqui pra frente. Mas já vai deixando o like, siga pra mais vídeo, bora bater 1000 seguidores, essa é a meta e eu preciso da sua ajuda para que isso aconteça. Muito obrigado, valeu, bora pra mais um vídeo depois.